Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 29 ao 32, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Ábia, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, o seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas e os reuniu na rua do leste. E disse-lhes: Ouve-me, vós, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e removei do lugar santo a imundície. Porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o têm abandonado e desviado as suas faces da habitação do Senhor e virado as suas costas. Eles também têm fechado as portas do pórtico e apagado as lâmpadas, e não têm queimado incenso nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, ao espanto e ao assobio, como vedes os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais têm caído pela espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas esposas estão no cativeiro por isto. Agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dele, para servi-lo e para que ministreis a ele e queimeis incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, o filho de Amassai, e Joel, o filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari. Quis, o filho de Abde, e Azarias, o filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, o filho de Zima, e Éden, o filho de Joá, e dos filhos de Elisafã, Zinri e Jeiel, e dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dos filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E eles reuniram os seus irmãos e se santificaram e vieram de acordo com o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para purificá-la, e trouxeram para fora toda a imundície que encontraram no templo do Senhor, até o átrio da casa do Senhor. E os levitas a tomaram para lançá-la ao ribeiro de Cedrom. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Assim santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês eles terminaram. Então eles adentraram a Ezequias, o rei, e disseram: Limpamos toda a casa do Senhor, e o altar da oferta queimada, com todos os seus vasos, e a mesa do pão da proposição, com todos os seus vasos. Além disso, todos os vasos os quais o rei Acais, no seu reino, lançou fora na sua transgressão, nós reparamos e santificamos, e eis que eles estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias levantou-se cedo e reuniu os governantes da cidade e subiu até a casa do Senhor. E eles trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes, para uma oferta pelo pecado em favor do reino, e do santuário e de Judá. E ele ordenou aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim eles mataram os novilhos, e os sacerdotes receberam o sangue e o aspergiram sobre o altar.
De modo semelhante, quando terminaram de matar os carneiros, eles aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. E trouxeram diante do rei e da congregação os bodes para oferta pelo pecado, e aí impuseram as suas mãos sobre eles. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue eles fizeram expiação sobre o altar para reconciliar todo o Israel, porque o rei ordenara que a oferta queimada e a oferta pelo pecado fossem feitas por todo o Israel. E ele pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, de acordo com o mandamento de Davi e de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. E os levitas puseram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse a oferta queimada sobre o altar. E quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com as trombetas e com os instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam, e tudo isso continuou até que a oferta queimada foi terminada. E quando eles terminaram a oferta, o rei e todos os que estavam presentes com ele se curvaram e adoraram. Além disso, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que cantassem louvor ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e curvaram as suas cabeças e adoraram. Então Ezequias respondeu e disse: Agora tende-vos consagrado ao Senhor. Aproximai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de gratidão para a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e todos os que estavam livres de coração trouxeram as ofertas queimadas. E o número das ofertas queimadas, as quais a congregação trouxe, foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Todos estes eram para uma oferta queimada ao Senhor. E as coisas consagradas foram 600 bois e 3.000 ovelhas. Porém os sacerdotes eram pouquíssimos, de modo que não conseguiram esfolar todas as ofertas queimadas, porquanto os seus irmãos, os levitas, ajudaram-lhes até que a obra foi terminada e até que outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas eram mais retos de coração para se santificar do que os sacerdotes. E também as ofertas queimadas foram em abundância, com a gordura das ofertas de paz e as ofertas de bebida para cada oferta queimada. Assim, o serviço da casa do Senhor foi posto em ordem. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Segundo Crônicas, capítulo 30. E enviou Ezequias por todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que eles viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Porque o rei havia tomado conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no 2º mês. Porquanto eles não puderam guardá-la naquele tempo, porque os sacerdotes não haviam se santificado suficientemente, nem o povo havia se reunido em Jerusalém. E isto agradou ao rei e a toda a congregação. Assim, eles estabeleceram um decreto para fazer proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque em muito tempo não haviam feito isto do tal modo que estava escrito. Assim foram os mensageiros com as cartas do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, e de acordo com o mandamento do rei, dizendo: Vós, filhos de Israel,
Tornai-vos novamente ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, e ele retornará ao remanescente de vós que escapastes das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, os quais transgrediram contra o Senhor Deus dos seus pais, porque isso entregou-lhes a desolação, como vós vedes. Agora não endureçais o vosso pescoço como os vossos pais, mas rendei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, o qual ele santificou para sempre, e serve ao Senhor vosso Deus, para que a ardência da sua ira possa se desviar de vós. Porque se voltardes ao Senhor, os vossos irmãos e os vossos filhos acharão compaixão diante daqueles que os levaram cativos, de modo que eles adentrarão novamente esta terra, porque o Senhor vosso Deus é gracioso e misericordioso, e não desviará a sua face de vós, caso vós retorneis a ele. Assim os mensageiros passaram de cidade em cidade pela região de Efraim e Manassés, chegando até Zebulon. Porém, riram ao escárnio e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Também em Judá esteve a mão de Deus para dar-lhes um coração para fazerem o mandamento do rei e dos príncipes pela palavra do Senhor. E ali em Jerusalém se reuniu muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e removeram os altares que estavam em Jerusalém, e todos os altares para incenso eles removeram e os lançaram no ribeiro de Cedrom. Então sacrificaram o cordeiro pascal no 14º dia do 2º mês. E os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados e se santificaram e trouxeram as ofertas queimadas para dentro da casa do Senhor. E eles se puseram de pé no seu lugar segundo o seu costume, de acordo com a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não estavam santificados. Por isso os levitas tinham o encargo de sacrificar o cordeiro pascal por todo aquele que não estava limpo, para santificá-lo ao Senhor. Porque uma multidão de pessoas, a saber, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não haviam se purificado, mesmo assim, eles comeram da Páscoa diferentemente do que estava escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que prepara o seu coração para buscar Deus, o Senhor Deus dos seus pais, embora ele não esteja limpo de acordo com a purificação do santuário. E o Senhor atentou a Ezequias e curou o povo. E os filhos de Israel que estavam presentes em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor dia após dia, cantando ao Senhor ao som de instrumentos altissonantes. E Ezequias falou de um jeito consolador a todos os levitas que ensinavam o bom conhecimento do Senhor. E eles comeram ao longo de toda a festa 7 dias, oferecendo ofertas de paz e fazendo confissão ao Senhor Deus dos seus pais. E toda a assembleia tomou conselho para celebrar outros 7 dias, e celebraram outros 7 dias com júbilo. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e um grande número de sacerdotes se santificou. E toda a congregação de Judá, com os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação que saiu de Israel, e os estrangeiros que saíram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá, regozijaram-se. Assim houve um grande júbilo em Jerusalém, porque desde o templo de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, não havia algo semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e levitas se levantaram e abençoaram o povo,
e a sua voz foi ouvida, e a sua oração subiu até o seu santo lugar de habitação, a saber, até o céu. Segundo Crônicas, capítulo 31. Ora, quando tudo isso estava terminado, todo Israel que esteve presente saiu para as cidades de Judá e quebrou as imagens em pedaços e cortou os bosques e lançou abaixo os lugares altos e os altares de todo Judá e Benjamim, em Efraim e também em Manassés, até que destruíram por completo todos eles. Então todos os filhos de Israel retornaram, cada homem à sua possessão, às suas próprias cidades. E Ezequias indicou as turmas dos sacerdotes e dos levitas, segundo as suas turmas, cada homem de acordo com o seu serviço, os sacerdotes e os levitas para as ofertas queimadas e para as ofertas de paz, para ministrarem e para darem graças e para louvarem nos portões das tendas do Senhor. Além disso, ele ordenou ao povo que habitava em Jerusalém que desse a porção dos sacerdotes e dos levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E tão logo o mandamento se espalhou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do milho, vinho e azeite e do mel e de tudo que crescia no campo, e o dízimo de todas as coisas trouxeram eles em abundância. E acerca dos filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, eles também trouxeram o dízimo dos bois e das ovelhas, e o dízimo das coisas santas, as quais foram consagradas ao Senhor seu Deus, e as depositaram em montões. No terceiro mês, eles começaram a lançar o fundamento dos montões, e as terminaram no sétimo mês. E quando vieram Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então Ezequias questionou os sacerdotes e os levitas acerca dos montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, respondeu-lhe: Como o povo começou a trazer as ofertas para dentro da casa do Senhor, temos tido o suficiente para comer e temos deixado sobra, porque o Senhor tem abençoado o seu povo e tem sobrado esta grande provisão. Então Ezequias ordenou que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e eles as prepararam, e trouxeram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, sobre as quais Conanias, o levita, era governador, e Simei, o seu irmão, era o próximo. E Jeiel, e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia, eram supervisores sob a mão de Conanias e Simei, o seu irmão, sob o comando de Ezequias, o rei, e Azarias, o soberano da casa de Deus. E Coré, o filho de Imna, o levita, o porteiro do lado leste, estava sobre as ofertas voluntárias a Deus para distribuir as oblações do Senhor e as coisas santíssimas. E próximo a ele estava Éden, e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, nos seus ofícios designados, para dar aos seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos grandes como aos pequenos, além do que estavam contados pelas genealogias dos homens, da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, a sua porção diária pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. Tanto a genealogia dos sacerdotes, segundo a casa dos seus pais e dos levitas, de 20 anos de idade em diante, nos seus encargos, segundo as suas turmas. E a genealogia de todos os seus pequenos, e as suas esposas, e os seus filhos e as suas filhas, por toda a congregação, porque no seu ofício designado a eles se santificavam nas coisas consagradas. Também para os filhos de Arão, os sacerdotes, os quais estavam nos campos dos arredores das cidades,
em cada uma das várias cidades, os homens que foram designados por nome para dar porções a todos os homens entre os sacerdotes e a todos que eram considerados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e operou aquilo que era bom e reto e verdadeiro diante do Senhor seu Deus. E em toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Segundo Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim ele se reuniu muito povo, que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e outro muro por fora, e reparou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo, e os reuniu a ele na rua dos portões da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem desfaleçais por causa do rei da Assíria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou cerco contra Laques e todo o seu poder consigo. A Ezequias, rei de Jerusalém, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós para que permaneçais no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os seus lugares altos e os seus altares e ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: vós adorareis diante de um altar e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós o que eu e os meus pais temos feito a todos os povos das outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras, de alguma forma, capazes de livrar as suas terras da minha mão? Quem dentre todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, nem vos persuada dessa maneira. Nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais. Quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus. E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com alta voz, na língua dos judeus, para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá-los e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade.
E eles falaram contra o Deus de Jerusalém, como contra os deuses dos povos da terra, os quais eram a obra das mãos de homem. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram para esta causa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes e os capitães no acampamento do rei da Síria. Então ele retornou, com vergonha na face, à sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram ali com espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, o rei da Síria, e da mão de todos os outros, e os guiou por todos os lados. E muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor e presentes para Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi magnificado aos olhos de todas as nações dali em diante. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte e orou ao Senhor, que lhe falou e deu-lhe um sinal. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado. Portanto, houve ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E Ezequias teve muitíssima riqueza e honra, e ele fez para si tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de toda sorte de joias aprazíveis. Também celeiros para o incremento do milho e vinho e do azeite, e estábulos para todo tipo de animais e apriscos para os rebanhos. Além disso, ele providenciou para si cidades e possessões de rebanhos e gado em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima riqueza. Também o mesmo Ezequias interrompeu o curso das águas da parte alta de Giom e as fez descer diretamente para o lado oeste da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em todas as suas obras. Todavia, nos negócios dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados para investigar acerca da maravilha que era feita na terra, Deus o abandonou para prová-lo, para que ele pudesse conhecer tudo o que estava no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e a sua bondade, eis que estão escritos na visão de Isaías, o profeta, o filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E Ezequias dormiu com os seus pais e o sepultaram no principal dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honra na sua morte. E Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. Completamos mais um dia de leitura conforme nosso plano de leitura bíblica. Obrigada por me acompanhar e me motivar a cada dia a esta leitura. Aproveite para deixar o seu like e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e pensou, quero fazer a leitura bíblica e preciso desse acompanhamento para me incentivar, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.